Mateus 14, 13 é um texto muito conhecido. Quem encontrou, dá uma glória a Deus aí. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Vamos orar. Meu Deus, continua falando conosco, porque de muitas formas o Senhor fala com cada um de nós. O Senhor fala através de um amigo, o Senhor fala através de uma mensagem que a gente recebe, até na hora dos louvores, que é o momento em que nós devemos falar com o Senhor fala com cada um de nós. Quando nós estamos orando, e é o momento que nós estamos falando com o Senhor, o teu Santo Espírito também fala ao nosso coração, porque no momento da oração, o nosso coração se aquieta, se acalma. Mas nesse momento, que é o momento em que a palavra do Senhor está sendo verbalizada, eu te peço que ela seja de fato viva e eficaz, que ela penetre aqui em cada coração, que ela produza a causa para a qual está sendo enviada, que ela não volte sem cumprir aquilo que o Senhor já determinou para essa noite. Nós clamamos, o Senhor ouviu, e nós cremos que já recebemos, mas nós queremos aquilo que só pode vir através da tua santa palavra. Fala, Pai, teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar. Jesus fica sabendo da morte de João Batista. O dia começa com uma notícia delicada, complicada, pesada. João Batista vai ter a sua cabeça arrancada, e Jesus vai receber essa notícia. E no versículo 13 fica claro que Jesus sai de onde estava por causa dessa notícia. Foi essa notícia que fez Jesus sair dali. E Jesus, ouvindo isto o que? O que está no versículo 12, 11, 10, que são os que antecedem ao que lemos. Ouvindo a notícia que João Batista teve a sua cabeça arrancada, Jesus retirou-se dali em um barco. Jesus saiu dali. Impressionante que até Jesus, naquele momento de dor, ele preferiu sair de perto. Até Jesus, em um momento difícil, Joise, meu amigo, bom te ver aqui, ele preferiu sair de perto, se ausentar. Você consegue entender que Jesus aqui está sentindo dor? Você consegue entender que Jesus aqui, a humanidade de Jesus aqui, recebeu um choque, recebeu um impacto? A tristeza nele? Consegue entender isso? E no momento de um impacto, em um momento que não era bom, em um momento de tristeza, Jesus prefere sair de perto. Sair de perto. A gente precisa entender qual é o momento de partir para cima, mas a gente também precisa ter discernimento suficiente para conseguir compreender o momento que é melhor sair de perto. Sair de perto. Existem pessoas aqui que hoje enfrentam problemas seríssimos, porque na hora que era para sair de perto, quem sabe partiu para cima. A hora que era sair de dentro de casa um pouquinho, dar uma voltinha na praça e depois voltar,
preferiu ficar dentro de casa, e a briga ganhou níveis extremos, a ponto de perder o controle e começar as ofensas. Aí o casamento acabou por conta daquilo, que na hora que era para ter discernimento e entender que era para sair de perto, partiu para cima. Jesus aqui sai de perto, e olha o lugar que Jesus decide estar, nesse momento que era complicado para ele. Saiu dali em um barco para um lugar deserto, apartado. Jesus queria ficar sozinho, até Jesus sentir essa necessidade. Que coisa! Até Jesus, em alguns momentos, em vários momentos na Bíblia, você vai ver que Jesus sai de cena. Jesus opera maravilhas extraordinárias, e as pessoas procuram ele para agarrá-lo, para jogar ele para cima. E onde é que Jesus está? Jesus some de perto deles. Jesus sai de perto e vai para o monte, e vai ficar em comunhão com o Pai, através da oração. Que coisa! Jesus, sendo filho de Deus, entrava em comunhão com o Pai, através daquilo que nós também podemos, a oração. A oração era o meio de Jesus estar em contato com o Pai. Jesus, hein? Jesus sai de perto para um lugar apartado. Só que tem um detalhe: o povo ficou sabendo. E quando o povo ficou sabendo, seguiu Jesus a pé, desde as cidades. Jesus vai de barco, e o povo fica sabendo, vai andando, vai a pé. O povo quer tanto estar com ele, que não mede distância. O povo quer tanto estar com ele, que não mede cansaço. Naquele momento não tem cansaço, naquele momento não se pensa em distância, naquele momento não se interessa em olhar para o relógio. Eles querem muito estar com Jesus, eles precisam muito estar com Jesus. E quem reconhece que precisa, não fica olhando para relógio. Quem reconhece que precisa, não fica fazendo cálculo de distância. Quem reconhece que precisa, não diz: eu estou cansado hoje. Quem reconhece que precisa, se vira, dá seu jeito, mas quer estar onde sabe que ele vai operar. E eles seguem a pé, desde as cidades. Eles saem, deixam tudo, deixa trabalho, eles deixam tudo, eles deixam o problema dentro de casa, e eles correm para onde Jesus está. E Jesus, versículo 14, saindo, viu uma grande multidão. E o texto vai dizer que Jesus ficou possuído de íntima compaixão. Entenda, se Jesus ficou possuído de íntima compaixão, isso é o mesmo que dizer que Jesus se encheu de compaixão. Diga assim: Jesus ficou cheio de compaixão. Aquilo que me enche é o que me conduz. Se eu ficar cheio de ódio, eu vou tomar atitude baseada em ódio. Se eu ficar cheio de mágoa, a mágoa vai me conduzir. Mas Jesus está cheio de compaixão. E como Ele está cheio de compaixão, e aquilo que me enche, me conduz, mesmo querendo ficar sozinho, Ele curou todo mundo. Ele curou todo mundo por aquilo que estava enchendo Ele. Ele se encheu de compaixão. E como Ele está cheio de compaixão, a compaixão não deixa Ele pensar nele. Ele queria ficar sozinho, mas a compaixão que o tomou, que o encheu, faz com que ele olhe para o outro e diga: vem que eu curo, vem que eu liberto, vem aqui que eu ponho a mão em você, vem aqui que eu faço esse paralítico andar, vem aqui que eu faço esse cego enxergar. O texto vai dizer que Jesus curou os seus enfermos. Todo mundo que chegou ali naquele dia doente, ficou curado, e eles não foram embora. Eles recebem a cura e não vão embora, mas não estão curados. O paralítico chega paralítico e agora está andando, mas mesmo já andando, Denis, eles não vão embora, eles ficam. O camarada era cego, chegou, Jesus toca, dá a visão para ele, e agora ele enxerga. E ao invés dele ir embora, que ele conseguiu o que ele queria, ou o que ele precisava, mas ele não vai embora. Era cego, está enxergando, não vai embora. Era paralítico, está andando, mas não vai embora. Porque depois que Jesus fez o milagre,
Eles entenderam que Jesus era melhor e maior do que o milagre que ele faz. Então eles ficam, mesmo depois do milagre, eles ficam. Era um povo parecido com você, que mesmo depois da vitória vai continuar crente, mesmo depois do milagre vai continuar vindo para culto, mesmo depois da vitória não vai faltar culto de Santa Ceia. Ah, mas vão chamar para mim ir para a praia, vamos me chamar para ir para a praia. Você vai ouvir o convite da praia, mas vai dizer: hoje eu tenho compromisso com a casa do Senhor. Ah, mas você já está bem, eu estou bem, e é por eu estar bem que eu quero adorar o Deus que me fez estar bem. Eles recebem e não vão embora, recebem e ficam. E lembra que Jesus foi para um lugar apartado, para um lugar deserto? Está no texto do versículo 13, o lugar era deserto e longe, e é exatamente onde eles estão. Aí os discípulos olham para eles, Jesus já curou todo mundo, Jesus já libertou quem chegou possesso. Aí os discípulos olham para esse povo que foi curado, esse povo que foi liberto, esse povo que foi abençoado, olham para esse povo, e é muita gente, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Irmão, é uma multidão. Os discípulos olham para esse povo, se aproximam de Jesus e dizem assim: mestre, despede esse povo, manda esse povo embora, o lugar é deserto aqui, a hora já é avançada, despede esse povo, para que eles vão pelas aldeias e comprem alguma coisa para comer. Eles já estão com fome, Senhor, e aqui não tem o que comer, não tem nem onde comprar, manda eles embora. Jesus olha para eles, para os discípulos, e diz assim: não é bom fazer isso não, deem vocês a eles de comer. Vou começar. Jesus estava cansado, os discípulos também estavam cansados. Os discípulos cansados identificam um problema. Qual é o problema? Uma multidão com fome, onde não se tem o que dar para comer. Então os discípulos identificam o problema. O povo está com fome, e eles vão até Jesus para falar do problema. E quando eles vão até Jesus para falar do problema, Jesus vai dizer para eles: dá vocês a eles de comer. Ou seja, vocês são bons em identificar problema, eu quero ver vocês arrumarem a solução. Eu vou começar, irmão, segura na cadeira, tranca a porta, não deixa ninguém fugir, nem pular pela janela, porque a gente é muito bom para ver problema, a gente é muito bom para enxergar problema. É a mania que o ser humano tem de reclamar. Então, se o ser humano tem a mania de reclamar, é natural que ele enxergue mais as coisas ruins do que as coisas boas. Tem gente que é craque em enxergar problema. Após cheguei aqui, a cadeira estava fora do lugar. Isso é um problema. Por que você não pegou a cadeira e colocou no lugar? Isso seria a solução. Após estou sem dinheiro. Isso é um problema. Por que você não procura emprego para arrumar dinheiro? Porque isso seria a solução. Mas a gente é bom em enxergar o problema, se deter no problema, conversar sobre o problema e apontar o problema. E quem aponta o problema, aponta como se tivesse feito uma grande descoberta. Já reparou isso? Não, eu vi que lá teve um problema, assim, a pessoa vem contar o problema como se tivesse inventado a roda. Eu acho que eles querem aplauso quando eles chegam para a gente para dizer: olha, eu enxerguei um problema aqui. Deixa eu falar uma coisa para você: enxergar problema não é mérito nenhum. Pergunta para mim por quê? Porque todo mundo é muito bom em enxergar problema. Enxergar problema te faz igual a todo mundo. Enxergar problema te faz igual a maioria dos seres humanos comuns. Agora, enxergar a solução é para poucos. Enxergar a solução é para poucos. Os discípulos olham para Jesus e vão dizer: Senhor, mas a gente não tem o que? Vai fazer como aqui? Como que a gente vai fazer? Quando esse texto vai ser descrito lá por João, a Bíblia vai dizer que Filipe olha para Jesus e diz assim: Senhor, nem 200 dinheiros de pão seria suficiente para alimentar esse povo todo. Então, para enxergar problema, todo mundo é bom, mas a minoria consegue ver a solução.
Quem é a minoria nesse texto aqui? A minoria nesse texto é quem apresenta um rapaz. Aqui, Mateus não vai dizer quem fez isso, mas lá em João vai dizer que foi André. André se aproxima de Jesus em um momento em que todo mundo enxergou o problema, e André enxerga uma possível solução. André vai dizer assim: aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada, fala dele lá, e 2 peixinhos. Tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Interessante que em um lugar onde ninguém tinha, aparece alguém que tem. Eu vou repetir. No lugar que os discípulos não tinham, sabe quem eram os discípulos ali? Referência. O olhar do povo, da multidão, era para Jesus, mas também para os discípulos. Os discípulos eram referência, e quem era referência não tinha. Aí aparece um menino que tem. Aí eu vou falar: eu prefiro ser um menino que tem do que um grandão que não tem. Você entendeu ou não? Apóstolo, eu me sinto inferior. Irmão, é melhor ser o menor, mas ter algo para oferecer, do que ser um grande vazio. É melhor ser pequeno, mas apresentar uma solução, do que um grande e só apresentar murmuração. É melhor ser pequeno, mas trazer alguma coisa que vai ajudar no processo, do que ser grande e trazer alguma coisa que só vai colocar mais lenha na fogueira. Você quer ser quem nesse contexto aqui? O grande que não tem ou o pequeno que tem? É melhor chegar quietinho, mas com algo para oferecer, do que falar demais e nunca ter nada para dar. Tem gente que fala muito, tem gente que aparece muito, tem gente que quer muita luz, tem gente que quer muito holofote, tem gente que é garganta demais, é falador demais, mas na hora que Jesus chega e diz: mostra o que você tem, Senhor, a gente não tem. A gente não tem. Ah, mas você não era o que estava falando? Ah, mas você não era o bom? Ah, mas você não era o falador, o que sabe tudo, o que identificou que está faltando pão aqui, o que identificou que eu tinha que mandar o povo embora? Você não é o bom? Você não é o que enxergou, que você pensa que ninguém enxergou, que esse povo está com fome? Então dá você a eles de comer. Aí quando Jesus diz para esses discípulos que vêm falar com ele, que Jesus está falando com quem veio conversar com ele. Jesus está falando com quem veio dizendo assim: ó, manda esse povo embora. É para estes discípulos que estão dizendo: manda esse povo embora, que Jesus levanta a voz e fala: dá vocês a eles de comer. Vocês não são tão bons em identificar problema? Arruma uma solução para o problema que você acha que você é o cara porque identificou. Aí aparece André: Senhor, aqui tem um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu gosto quando João vai falar, que João fala 5 pães de cevada. E por que eu digo que eu gosto? Porque o pão de cevada era a esmola que o governo de Roma dava para os menos favorecidos. Vou trazer para hoje. Era o Bolsa Família. Era o Bolsa Família. O pãozinho de cevada era o ticket gás, era o cheque cidadão, era a autorização para comer no restaurante popular, era um benefício do governo para quem tinha menos. Isso me faz entender que esse menino era pobre. Repita comigo: o menino era pobre. O menino era pequeno, mas tinha. O menino era pequeno, chega em lugar que tem grande. Os grandes não tem, mas o pequeno tem. O menino era pequeno e chega em lugar que está a cidade toda. Se está a cidade toda, os ricos também estão ali. Só que os ricos que estavam ali não tinham. Aí chega o menino pobre que tem. Não é rico, mas tem. Não é mais bonito, mas tem. Não é o mais forte, mas tem. Não é o mais estudioso, mas tem. Não é o que mora na melhor casa, mas tem. Não é o que anda no melhor carro, mas tem. Não é o mais intelectual, mas tem. Não é o que tem a melhor roupa, mas tem. Não é o que tem um iPhone 13 Pro Max Ultra Super, mas tem o que Jesus quer usar. Ele não tem o que o padrão do mundo diz que ele tem que ter, mas o que Jesus vai precisar para operar o milagre, ele olha e diz: eu tenho e eu entrego. Aqui estão os meus 5 pães de cevada e os meus 2 peixinhos. E eu vou começar agora, Denis,
Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, vai ter fartura. Ei, olha aqui na batata do meu nariz, ó, vai ter fartura. Eu acho que só 2 aqui dentro acreditaram. Dá um grito na orelha de quem está do seu lado e diga assim, ó, vai ter fartura, vai sobrar, vai ter abundância, não vai ter mais escassez, não vai ter, não é quinta profética? Me dá licença, é quinta profética, não é quinta patética. Então pega essa palavra, vai ter fartura, vai ter abundância, acabou a escassez, acabou a miséria, vai sobrar. Quem quer ter fartura? Deixa eu ver. Só eu aqui? Quem quer provar da fartura? Deixa eu ver. Quem quer provar da abundância? Deixa eu ver. Quem quer provar do milagre nessa área? Dá um glória a Deus aí. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer para atingir a fartura. Tem algumas coisas que nós precisamos fazer, imitando o que foi feito no texto, para que a abundância nos alcance. Primeira coisa, dê graças a Deus por aquilo que você tem. Se você não agradecer a Deus pelo pouco que você tem, você nunca vai provar da fartura que Deus tem para você. Jesus pega 5 pães e 2 peixinhos, segura, apresenta ao Pai e dá graças ao Pai por 5 pães de cevada, por 2 peixinhos, irmão. Se fosse uma turma que eu conheço, ia dizer, Senhor, isso aqui dá para quê, Senhor? Isso aqui não dá para nada, olha que miséria que eu tenho. Olha aqui, isso aqui não dá nem para tapar o estômago do menorzinho. Está difícil, Senhor. Assim fica difícil viver, Senhor. Com esse salário que eu ganho não dá, Senhor. Com o lugar que eu moro, Senhor, não dá. De bicicleta para o culto, Senhor, não dá não, Senhor. Está fazendo errado. Não estou dizendo que você tem que se conformar, mas você tem que agradecer. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Olha para a tua casa hoje e diga, Senhor, obrigado por essa casa. Olha para o teu salário, que daqui a pouco vai sair, né? Quando bater na tua conta, apóstolo, é muito pouco, mas é dali que está vindo o teu sustento. Então você vai olhar para aquele salário e vai dizer, Senhor, muito obrigado, porque o pão não vai faltar na minha mesa. Senhor, muito obrigado pela bicicleta que eu pedalei até aqui. Muito obrigado pelo carro que eu estacionei ali. Muito obrigado pelo dinheiro que eu tive para pagar o Uber de hoje. Muito obrigado pela passagem da van que eu tive condições de pagar. Muito obrigado pelas 2 pernas minhas que o Senhor fez fortes para que eu conseguisse vir caminhando para a tua casa. Ninguém vai provar da abundância se não aprender a ser grato nas coisas pequenas. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito Deus vai colocar. Agradeça a Deus pelo pouco que você tem. Posso falar, Oswaldo? Posso falar, Oswaldo? Posso mesmo? Agradeça a Deus pelo pouco que você tem e cuida com amor do pouco que você tem. Você pode até não morar na casa que você gostaria, mas a casa que você mora tem que estar do jeito que Deus gosta. Como? Limpa e organizada. Vai varrer aquela casa, mulher. Vai limpar aquela casa, vai arrumar aquele quarto, vai dobrar aquela roupa, vai fazer o que tem que fazer, vai limpar aquele banheiro, aquele vaso sanitário encardido, vai limpar. Não é porque não mora na casa que gostaria de morar, que tem que tratar a casa do jeito que está tratando, não. O que é isso? É a lei do merecimento. Já estudou neurociência? É a lei do merecimento. Se eu fico dentro de uma casa com a casa toda bagunçada, eu estou dizendo, eu mereço morar em uma casa bagunçada. Nunca morará em uma casa melhor. Arruma a casa. Mas lá em casa não tem nem piso. Aqui na igreja também não. Mas está arrumado, não dá não? Aqui na igreja não tem porta nem janela, mas não está bagunçado não, irmão.
Arruma a tua casa. Apóstolo, mas lá em casa é chão batido. Irmão, deixa retinho, dá uma molhadinha para evitar poeira, e pega os móveis que você tem, organiza tudo direitinho. Seja sincero, irmão. Se eu disser para você assim, ó, fulano, estou indo na tua casa agora, você dá um sorriso ou você quase infarta? Meu Deus, não vai dar tempo para arrumar tudo. Corre, Zequinha, Zequinha, tira esses iogurte daqui debaixo da mesa. Corre, tira aqueles pratos de cima da pia, o de quinta-feira passada também, tira de lá. Vai arrumar aquela casa. É cueca espalhada no banheiro para tudo quanto é lado, e suja. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, vai cuidar do que você tem, para Deus te dar o que você ainda não tem. Então, primeira coisa, para quem quer provar da abundância, seja grato por aquilo que você tem, agradeça. Segunda coisa, para provar da abundância, aprenda a repartir o que você tem. Que isso? O rapaz não tinha 5 pães e 2 peixinhos? O que ele fez? Repartiu o que ele tinha. E o que Jesus fez? Jesus fez aparecer pão novo? Não, Jesus repartiu o pão que estava na mão dele. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não fez chegar pão novo, Jesus repartiu o que tinha, porque quando eu reparto o que eu tenho, a abundância me alcança. Ninguém tem tão pouco a ponto de não poder repartir o pouco que tem. Pegou ou não? Você que gosta de copiar a frase? Ninguém tem tão pouco que não possa repartir o pouco que tem. Reparte o que você tem, e Deus vai multiplicar o que você tem. Então, primeiro ponto, ser grato a Deus por aquilo que eu tenho. Segunda coisa, aprender a repartir o pouco que eu tenho. Terceira coisa, pergunta o quê? Tenha calma. Calma, calma. Olha para o teu irmão e diga assim, respira. Dá uma puxada, irmão, dá uma puxada. Eu confesso que agora eu fiz isso de propósito. Quem estava precisando respirar era eu. Respira. Olha o que Jesus vai dizer: senta todo mundo na relva. Espera aí. Senta todo mundo na relva. Quem chegou doente, senta na relva. Quem chegou curado, senta na relva. Quem chegou fraco, senta na relva. Quem chegou forte, senta na relva. Quem chegou quebrado, senta na relva. Quem chegou com dinheiro, senta na relva. O anônimo, senta na relva. Os conhecidos da cidade, senta na relva. O pobre, senta aí na relva. O rico, senta aí na relva. Se não tiver humildade para sentar no meio dos demais, não vai provar da abundância que vai passar pela mão de Jesus. Se está se achando melhor do que alguém, não vai provar da abundância que vem da mão de Jesus. Imagina alguém dizendo: eu sentar no meio aquele ali é meu empregado, eu vou sentar do lado dele. Aquela ali faz faxina na minha casa e eu vou sentar do lado dela. Se não tiver humildade para sentar com todo mundo, não vai provar da abundância que só Jesus pode fazer na tua vida. Se não tiver humildade para sentar nessa relva, não vai provar do milagre. Se achar melhor do que alguém e não quiser sentar, não tem milagre. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: calma. Que para sentar nessa relva tem que ter calma e tem que ter humildade. As histéricas não iriam provar do pão da multiplicação. As irmãs que falam pelo cotovelo, não iam provar do pão da multiplicação. Aquelas irmãs que eu sempre digo aqui, que se eu fosse casado com elas, eu atravessaria BR-101 no sol de 1h da tarde, rolando, sem olhar para os lados. Essas irmãs não provariam da abundância que só Jesus poderia fazer na vida dela. Por quê? Porque são pessoas que não têm paciência.
São pessoas que querem resolver tudo na discussão, no grito, na euforia, na palavra atravessada, na briga, na confusão. Ainda bate a mão, bate o pé, né? Não bate a mão, bate o pé no chão e diz que eu sou barraqueira mesmo. Vai, barraqueira. Se tivesse lá, ia passar fome, não ia provar do pão da multiplicação. Então, mais um ponto para provar da abundância: humildade. Estou terminando. Porque Jesus pega o pão, dá graças, depois que dá graça, reparte, e Jesus vai dizer para ele: senta todo mundo na relva. Aí o texto vai dizer que Jesus pegava o pão, partia, entregava os discípulos, e os discípulos entregavam para a multidão. Repita comigo: os discípulos entregavam para a multidão. Os discípulos também estavam com fome, mas antes de ser servido, eles tinham que servir. Quer provar da abundância? Aprenda a servir. Melhor é servir do que ser servido. Melhor é dar do que receber. Enquanto você serve aqui, Deus está te servindo do outro lado. Eu vou te dizer de novo: enquanto você estende a mão para alguém aqui, a mão de Jesus está sendo estendida para você do outro lado. Eu prefiro provar da mão de Jesus. Alguém mais? Dá glória a Deus aí. Jesus multiplica e entrega para os discípulos entregam para a multidão, e olha o que o texto vai dizer: todos comeram e se fartaram, e ainda sobrou. Tem um negócio estranho então aqui, irmão. Eles comeram, se fartaram, até ficar com a barriga parecida assim com a barriga de Joás. Comeram, se fartaram e ainda sobrou. Espera aí. Se eles comeram até se fartar aqui, é porque eles comeram até não ter mais fome. Pegou, pastor Vitor? Pega aí, pastor Vitor. Comeram até não ter mais fome. Então, eles tinham fome, agora não tem mais fome. Eles não têm mais fome e ainda tem muito pão. E o que isso quer dizer? Jesus deu mais do que eles precisavam. Que se a barriga ficasse cheia e o pão acabasse, tudo bem, mas de acordo com o texto, eles encheram a barriga, comeram até não aguentar mais comer, ficaram fartos e ainda sobrou. Jesus errou na conta? Não, é que quando vem da mão dele transborda. Quando vem da mão dele é para suprir a tua necessidade e ir mais além ainda. Quando vem da mão dele, ele vai fazer muito mais do que você precisa. Ai meu Deus, quando vem da mão do homem, faz por você menos do que você necessita. Quando vem da mão de Jesus, faz mais do que você espera. Jesus vai fazer mais do que você espera. Ei, você veio porque precisava de um milagre, né? Jesus vai fazer mais do que aquilo que você veio buscar. Jesus vai fazer mais do que aquilo que você espera. Olha para alguém, seja profeta, e diga: vai sobrar. No lugar da vergonha vai ter dupla honra. Onde você perdeu, você vai ganhar. Onde foi pisado, você vai pisar. Onde andou de cabeça baixa, vai andar de cabeça erguida. A tua maior vergonha, Deus vai transformar na tua maior vitória. Vai sobrar. Vou voltar para o texto. Porque Jesus não supriu a necessidade. Jesus fez mais do que eles precisavam. Aí o texto vai dizer que dos pedaços de pão que sobraram, encheram 12 cestos. Você é inteligente. Encheram 12. Por quê? Pergunta: por quê? Porque tinha cesto vazio. Você consegue entender que se os cestos estivessem cheios, não ia dar para encher? Ou seja, teve 12 pessoas que chegaram naquele lugar com o cesto vazio. Mas as 12 pessoas que chegaram naquele lugar com o cesto vazio, saíram dali com o cesto. Jesus tinha quantos discípulos? Quem será que chegou de cesto vazio? Era discípulo, mas o cesto estava vazio. Andava com Jesus, mas o cesto estava vazio.
via Jesus operar milagre de um lado para o outro, mas o cesto estava vazio. Eles chegaram com o cesto vazio, mas saíram com o cesto. Deixa eu trazer isso para a tua vida, que quem chegou aqui vazio não vai depender de mim. Eu fico imagino que isso aqui reduziu o cesto, né? Imagina que isso aqui é o cesto de Bartolomeu. Bartolomeu, cadê teu cesto? Ah, está cheio, Senhor. Ah, está cheio? Tá, então eu vou pegar o cesto do outro para encher. Imagina Jesus querendo os cestos vazios. Imagina se fosse alguém que a gente conhece, ali naquele lugar com o cesto vazio e fingindo que o cesto estava cheio. Se tivesse com o cesto vazio, fingindo que estava cheio, ia sair dali com o cesto vazio. Mas quando Jesus pediu o cesto vazio, quem tinha cesto vazio reconheceu que estava vazio. E quando eu reconheço que está vazio diante dele, é impossível sair da presença dele vazio. Quando eu reconheço que estou vazio diante dele, é impossível que eu saia dali vazio. É impossível sair dali do mesmo jeito. Eu vou falar, quem naquele dia reconheceu que estava com o cesto vazio, olhou para a mão de Jesus, e Jesus encheu o cesto que estava vazio. Eu não sei quanto a você, meu irmão, mas eu estou a fim de sair daqui com o cesto cheio hoje. Tem cesto para ser cheio aqui hoje? Deixa eu ver onde tem cesto que precisa de pão dentro. Onde tem cesto que Jesus vai encher? Cadê? Quem trouxe cesto vazio vai sair com cesto cheio. Não esconde não. Não finge que está cheio não, indivíduo. Se está vazio, reconhece: Senhor, está vazio, para ele encher. E ele encheu de pão. Encheu de quê? Mas e os peixes? Porque ele multiplicou, Ramires, pães e peixes. Ele multiplica os pães e sobra 12 cestos cheios. Mas e o peixe que ele multiplicou? Por que a Bíblia não diz que sobrou peixe, Denis? Pergunta aí para mim, por quê? Porque não sobrou peixe. E por que não sobrou peixe? André, porque peixe estraga. E Deus não vai te dar algo hoje que estrague amanhã. Apóstolo, pão estraga, irmão. Você não sabe nada então de pão. Você vai na padaria de manhã, compra o pão quentinho. Aí você diz: esse pão tá bom. Aí chega à tarde, o pão que você comprou quentinho já está meio murchinho. Enterra um garfo nele, acende o fogão, passa de um lado para o outro, você vê como é que fica gostoso. Vai dizer que você nunca fez isso. Fica bom, o bicho fica bom. Mas imagina que sobre pão para o outro dia. Aí no outro dia o pão que estava quentinho de manhã no dia anterior, que à tarde ficou meio murchinho, no outro dia o pão começou a ficar meio durinho. Aí tem umas irmãs que são boas na cozinha, que fazem um negócio chamado pudim de pão. Aí se não fizer o pudim de pão, quando chegar a noite do segundo dia, o pão vai estar duro. Aí tem umas irmãs que têm um talento bom, corta o pão e faz torrada. Mas se não cortar o pão e não fizer torrada, no outro dia o pão está igual um pedaço de pau, tá duro, não dá nem para fazer torrada. Aí tem uma turma que tem talento, que é boa no que faz, que joga dentro de uma espécie de moedor e faz farinha de rosca. Porque tem gente que pensa que a farinha de rosca é feita com a rosca triturada. A farinha de rosca também é feita com pão duro, mas duro igual um pedaço de pau. Ou seja, pão não estraga. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu tenho abundância para você, e a abundância que eu tenho para você não vai se estragar amanhã, não vai se estragar depois de amanhã, não vai se perder daqui a 5 dias. O que eu tenho para você é para hoje, é para amanhã, é para depois de amanhã, é para final de semana. O que eu tenho para você não acaba hoje. Ai meu Deus, eu quero levar isso dentro do meu cesto para casa. Eu quero levar esse negócio
negócio dentro do meu cesto para casa hoje o quê? Eu quero levar para minha casa hoje, dentro do meu cesto, o alimento para hoje, para amanhã, para sábado, para domingo. Por quê? Porque domingo eu já vou chegar aqui alimentado. Vai ter abundância, vai sobrar, vai sobrar. Vai sobrar e não vai sobrar coisa que estraga não. Vai sobrar o que te alimenta hoje, o que te alimenta amanhã, o que te renova no sábado, o que te fortalece no domingo. Vai sobrar. Quem está comigo para dar glória a Deus? Fica mais bonito se você der glória a Deus de pé. Levanta aí. Aleluia. Qual o caminho da abundância? Agradecer pelo pouco que se tem, repartir o pouco que se tem, sentar na relva, ou seja, ter calma e saber que Ele vai fazer. Qual o segredo para a abundância? É permanecer aos pés dEle, mesmo depois de já ter recebido o meu milagre. Ou você acha que o que Ele tem para você é só cura? Você acha que o que Ele tem para você é só trazer teu marido de volta? E a abundância não quer não? Eu quero o meu cesto cheio. Eu quero o meu cesto cheio. Por quê? Porque Ele ainda multiplica. Você não pegou. Ele ainda é Deus de multiplicação. Ele ainda é Deus que do nada faz um tudo. Ele ainda é Deus que enche cesto que estava vazio. Ele ainda é Deus que abençoa quem senta na relva. Ele ainda é Deus que abençoa quem aprende a agradecer pelo pouco. Ele ainda é Deus que abençoa aquele que aprende a dividir o pouco que tem. Ele ainda é Deus que vai fazer você ter hoje, amanhã, depois de amanhã, final de semana. O alimento que tu leva para casa hoje não vai terminar quando der 10 horas.